O Império Inca era originalmente chamado de Tayantinsuyo, que significa os 4 quadrantes, pois o império estava dividido em 4 regiões ou províncias que simbolizavam os 4 pontos cardeais, um conceito fundamental da mística inca. O termo Inca significa filho do sol e era o título dado aos imperadores. Mais tarde, ele passou a representar não só os governantes, mas também o povo todo. A civilização Inca, considerada a mais importante e poderosa da América do Sul pré-hispânica, se estabeleceu entre os séculos 12 e 17 a.C., numa imensa faixa costeira que margeava o Oceano Pacífico, abrangendo trechos do Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Cusco, no sul dos Andes, era a capital desse imenso império. Os Incas, entretanto, não foram a primeira civilização andina. Na realidade, os Incas foram a última grande civilização da América do Sul antes da chegada dos espanhóis. Dessa maneira, antes da grande e rica cultura Inca, existiram várias outras, que de um modo ou de outro a influenciaram. Dessas culturas, as mais representativas e as que mais influenciaram os Incas foram o povo Chavin, Moche, Nazca, Ari, Tiwanaku, Sican e Ximu. Se acredita que os Incas chegaram a Cusco, atual Peru, na condição de fugitivos, após terem sido expulsos de Tiwanaku, nas margens do lago Titicaca pelos Aimaras, uma tribo que vivia na região. O panteão Inca se desenvolveu a partir das crenças desses povos antigos, que foram assimilados pelos Incas conforme suas conquistas militares foram avançando. Como resultado, muitos deuses antigos foram incorporados e tiveram seus nomes e atributos adaptados para a nova cultura andina. Viracocha é o principal deus Inca, conhecido também como deus do sol, das tempestades, da luz e do fogo. Segundo as lendas incas, ele criou a terra, as estrelas, a luz e o céu. Viracocha surgiu das profundezas do rio Titicaca e criou toda a humanidade, dando-lhes o sopro da vida. Catequio é o deus do trovão e dos relâmpagos. Entretanto, a sua função na mitologia inca estava mais alinhada com a fertilidade do que com as simples mudanças climáticas. Geralmente se acreditava que ele era o responsável pelo nascimento de gêmeos, porque assim como Zeus na mitologia grega, podia também penetrar em uma mulher como um raio no exato momento em que ela fazia amor com seu marido, a fim de produzir 2 crianças. Xântico era originalmente a deusa dos minerais e das pedras preciosas da terra. Mais tarde ela se tornou conhecida como a deusa do fogo doméstico e do lar. Entretanto, em sua função primária, ela era instável e nem um pouco confiável. Ela era responsável por guardar os tesouros da terra, e assim todas as pessoas que procuravam esses tesouros eram mortas pela sua língua de fogo, ou pelos cactos venenosos que saíam de sua coroa. Boibichã era a versão primitiva de Viracocha. Ele era um deus muito antigo, venerado pelos povos ancestrais dos Incas. Boibichã estava ligado à origem dos cultos de natureza totêmica, uma das formas mais primitivas de culto aos deuses. Ele possuía 2 esposas, consideradas como mãe dos totens, estando encarregadas de atribuir a cada tribo uma ave totêmica. Boibichã teve um filho chamado Enticlã, um ser divino que tinha, segundo a crença, o mau hábito de devorar adolescentes após os rituais de iniciação à puberdade. Pachamama, ou Mãe Terra, era a deusa inca da terra. Ela era uma divindade anterior aos incas, sendo agregada por eles em seu panteão após algumas conquistas militares. Pachamama era representada como uma mãe angelical e provedora de alimentos e cultivo de carnes. Às vezes era representada também como um animal carnívoro de diversas bocas. Nessa representação horripilante, possuía inúmeros templos espalhados por todo o Império Inca, recheados de imagens e vasos utilizados no seu culto. Após a invasão espanhola, surgiu uma lenda de que os incas haviam escondido uma estátua enorme da deusa toda de ouro.
Dessa forma, muitos foram torturados e mortos pelos espanhóis com o objetivo de que fosse revelado o suposto esconderijo desse artefato valioso. Mas ninguém jamais conseguiu descobri-lo. Inti era o deus do sol, considerado por muitos como filho legítimo de Viracocha. Era tido como deus supremo dos imperadores incas e o pai do casal inca original, Manco Cápac e Mama Ocllo. Inti também era casado com a deusa da lua, Quilha. Também conhecido como raios do deus sol, Inti Parra era o avatar do deus solar Inti. E apesar de estar relacionado ao sol, era o patrono também do granizo e da chuva. A esse deus eram feitos sacrifícios humanos de crianças para que ele protegesse a colheita e a figura do rei Inca. Identificada com a lua, Mama Quilha, ou Mãe Lua, era irmã e esposa do deus solar Inti. Era considerada mãe do firmamento. Era também uma das deusas mais cultuadas do panteão Inca. Mama Cocha era mãe do mar dos povos andinos e estava ligada a todas as coisas boas e ruins associadas com o mar e as águas em geral. De acordo com as lendas incas, o grande deus Viracocha surgiu das águas do lago Titicaca portando 2 lanças enormes. Mas ele não surgiu sozinho. Em um dos seus ombros estava o pássaro Inti, uma ave dourada que tinha o dom de ver o futuro. Apesar disso, não demorou muito para que Viracocha se sentisse sozinho, e então ele resolveu criar o mundo. Dessa forma, ele criou um mundo tripartido. No alto havia um Anam-Pacha, ou mundo celestial, onde os deuses habitavam. Mais abaixo estava o Kai-Pacha, que é o mundo material. E no plano inferior, o Uka-Pacha, o submundo Inca, habitado pelos mortos e pelas forças sobrenaturais. O mundo material, ou mundo terreno, era quase perfeito. Devido ao fato dele estar mergulhado nas trevas, não havia lua, não havia o sol e nem havia as estrelas. A única luz que se podia perceber era projetada por um jaguar de fogo chamado Titi. Esse felino vivia acima do lago Titicaca e, graças ao seu brilho, o mundo não estava mergulhado nas trevas absoluta. Mesmo assim, havia pouca luz. Nesse tempo, Viracocha decidiu povoar o mundo com algumas criaturas vivas. Alguns dizem que eram gigantes. Outros dizem que eram seres humanoides, mas bem diferente dos humanos. Seja como for, o resultado dessa criação não foi dos melhores. Esses seres primitivos eram extremamente rebeldes e se recusaram a servir o Deus que tinha lhes dado a vida, já que viviam em um mundo sombrio, o que fez com que eles se tornassem cegos e depressivos. Preferiram seguir as suas vontades e desejos. Viracocha, ao perceber isso, teve uma amarga surpresa e acabou se arrependendo de sua criação. Desse modo, o arrependimento deu lugar para sua ira vingativa. Nesse momento, o destino dos primeiros seres do mundo foi decretado. Após refletir a melhor maneira de punir os rebeldes, Viracocha decidiu então enviar uma chuva de fogo, que dizimou boa parte da população dos gigantes. Após isso, os que sobreviveram foram transformados em pedra, encerrando assim a primeira tentativa de povoamento do Novo Mundo. Viracocha pegou algumas pedras que encontrou espalhadas pelo mundo e deu a elas uma forma humana. Em seguida, ele as espalhou pelo mundo novamente. Viracocha as colocou em cavernas, lagos, troncos de árvore e outros lugares conectados por caminhos subterrâneos ao Uku-Pacha, o submundo Inca, que ficaram conhecidos como Pacarinas. Cada protótipo de pedra foi colocado em uma pacarina diferente, onde recebeu aparência e vestimentas específica, pois Viracocha acabou por bem diferenciar os ancestrais dos diversos povos que iriam habitar os 4 quadrantes do mundo andino no futuro. Então, quando os protótipos de pedra estavam espalhados por todo o mundo, Viracocha os chamou um a um pelos nomes, e no mesmo instante, eles começaram a respirar e a falar. Ao mesmo tempo, seus corpos deixaram de ser pedra e começaram a se transformar em carne, ossos, nervos e sangue. Apesar da nova população, o mundo ainda estava escuro. E para evitar que as desgraças da primeira criação se repetissem, o Deus Supremo decidiu criar uma iluminação mais eficaz.
Desse modo, ele teve a ideia de criar o Sol e a Lua. Ele então criou o Sol e o chamou de Inti. Ele criou a Lua e a chamou de Mamaquilha. Parecia que dessa vez tudo estava dando certo. Entretanto, algo não saiu conforme a vontade de Viracocha. A Lua surgiu com um brilho bem maior que o Sol. Entretanto, o próprio Sol resolveu o problema ao pegar um punhado de cinzas e arremessá-las grosseiramente na face de sua rival, fazendo com que ela passasse a ser cinza, emitindo pouca luz a partir de então. Dizem que os primeiros humanos que surgiram das pedras, após terem gerado seus filhos, netos e bisnetos, retornaram para suas pacarinas de origem e se transformaram em pedras novamente. Outros dizem que eles se transformaram em animais, como o falcão ou a lhama.